Se você ficou impressionado com a construção da nova capital administrativa do Egito, então prepare-se, porque o país está atualmente construindo um novo projeto faraônico, a criação do maior rio artificial do mundo. O objetivo? Transformar 9.200 quilômetros quadrados de deserto em um novo delta para aumentar suas terras agrícolas. Neste novo episódio de Looking 4, apresento os desafios em torno deste projeto titânico e, em seguida, mostro a você que um projeto semelhante existe no Afeganistão, com o objetivo de construir um imenso canal de 285 quilômetros. Os interesses por trás do novo projeto Delta são múltiplos. Garantir a independência alimentar do país e, em seguida, assegurar uma fonte de renda adicional exportando parte de suas colheitas. Mas também se trata de atender às crescentes necessidades alimentares de sua população, já que o crescimento demográfico do Egito é particularmente forte. Segundo as últimas projeções, a população do país deve aumentar dramaticamente nos próximos 30 anos, passando de 113 milhões atualmente para 160 milhões em 2050. Este é um projeto ambicioso para um país onde 96% da terra é deserto e onde os 4% restantes de terra arável estão sendo consumidos pela urbanização. A urgência com que o governo do presidente Al-Sisi está se apressando para completar este novo projeto faraônico é, portanto, fácil de entender. O Egito é atualmente o maior importador de trigo do mundo e as consequências da guerra na Ucrânia sobre os preços em alta estão pesando fortemente na segurança alimentar do país. Deve-se lembrar que 80% de seu trigo vinha da Rússia e Ucrânia até o ano de 2022. Isso mostra a vulnerabilidade do país, que deve ser combatida pelo novo projeto Delta. Desde 2015, o Egito já ganhou 5.000 quilômetros quadrados de terra arável sobre o deserto, mas isso ainda não é suficiente para alcançar a autonomia alimentar. Por isso, em março de 2021, o presidente Al-Sisi anunciou a criação do novo Delta e do maior rio artificial do mundo para irrigar mais de 9.000 quilômetros quadrados de novas terras agrícolas. Este enorme rio, de 114 quilômetros, redirecionará águas residuais agrícolas de um dos ramos do Nilo para irrigar as futuras terras agrícolas do novo delta. Ele seguirá ao longo da costa do Mediterrâneo por 50 quilômetros de sua nascente, antes de se dirigir mais ao sul em direção ao novo delta. Em seguida, 10 tubos de água com 3 metros de diâmetro transportarão a água por 22 quilômetros sob as terras agrícolas existentes antes de seguir para um segundo rio artificial. Isso atravessará o deserto por 42 quilômetros antes de chegar à estação de tratamento de água Al-Haman, uma enorme usina capaz de tratar 7,5 milhões de metros cúbicos de águas residuais agrícolas todos os dias. Mas tem mais por vir. 125 quilômetros mais a leste, 42 quilômetros de tubulações e rios estão planejados para transportar ainda mais água para o deserto a partir do Nilo. E isso é apenas a fase 1, programada para ser concluída em 2025. Até 2030, a fase 2 do projeto deverá estar concluída e o novo delta abrangerá 9.200 quilômetros quadrados, quase metade do tamanho do delta do Nilo. Assim que estiver operacional, o novo delta aumentará as terras cultiváveis do Egito em mais de 20%, tornando-se o maior projeto agrícola da história do Egito. Principalmente destinado à colheita de trigo, também permitirá o cultivo de milho, açúcar, frutas e vegetais. Além disso, sua proximidade com portos, zonas industriais e estradas principais facilitará e reduzirá o custo de transporte de produtos agrícolas. Mas isso não é tudo. Novas zonas industriais serão criadas para lidar com o condicionamento, embalagem e processamento de produtos alimentícios destinados à exportação. No total, o orçamento para o novo delta é de cerca de 10 bilhões de dólares, metade dos quais é dedicada à construção do rio artificial de 114 quilômetros de comprimento. Quando for concluído, o novo delta ajudará a aumentar a segurança alimentar do Egito e impulsionar suas exportações. Para colocar isso em contexto, em 2022, o país estava exportando 3 bilhões e 300 milhões em alimentos e espera dobrar esse valor até 2030. Como você pode imaginar, o projeto fez um progresso significativo desde março de 2021. A construção das 2 seções do Grande Rio Artificial já estava completa em março de 2023. Os tubos de conexão estão 35% completos. Em junho de 2023, a água doce do Nilo fluirá pela primeira vez. No entanto, o país é ameaçado mais ao sul por outro megaprojeto a mais de 2.000 quilômetros de distância.
Em abril de 2011, no oeste da Etiópia, um projeto monumental de construção começou: o nascimento da Barragem da Renascença. Estimada em 4 bilhões e 200 milhões de dólares, é o projeto hidrelétrico mais ambicioso do continente africano. Com 145 metros de altura e se estendendo por quase 2 quilômetros, esta mega barragem tem o potencial de gerar mais de 5.000 megawatts, mais que o dobro da capacidade da barragem de Aswan, no Egito. Uma vez concluído, fornecerá eletricidade para 60% da população. De acordo com dados do Banco Mundial, apenas 51% dos etíopes terão acesso à eletricidade até o ano de 2020. A grande barragem do Renascimento deve permitir que a Etiópia combata a pobreza generalizada e melhore os padrões de vida. Mas para fazer essa enorme barragem funcionar, o país precisa encher um gigantesco reservatório de 74 quilômetros cúbicos, interrompendo o curso do Nilo Azul. E é aí que a situação fica complicada, já que o rio flui rio abaixo em direção ao Sudão e ao Egito. Junto com o Nilo Branco, é um dos 2 principais afluentes do Nilo, fornecendo quase 60% do fluxo do Nilo a jusante. Para o Egito, já em necessidade desesperada de água, isso é uma grande preocupação e uma terrível ameaça à sua subsistência. Em 24 de março, a Etiópia anunciou que a barragem estava 90% concluída. Um quarto e último enchimento do reservatório foi iniciado neste verão, reduzindo ainda mais o fluxo do Nilo. O Egito expressou suas preocupações de forma clara e alta. O ministro dos Recursos Hídricos e Irrigação do Egito, Hani Sewilan, denunciou os efeitos desastrosos das medidas unilaterais da Etiópia e os danos imensuráveis à estabilidade social e econômica do Egito, o principal país envolvido juntamente com o Sudão. Além disso, a Etiópia está adotando um método aleatório para encher seus reservatórios. Ela bloqueia quantidades de água sem coordenar com os 2 países a jusante e sem levar em conta suas necessidades. Felizmente, o país agora parece pronto para negociar, já que as conversações sobre as condições de operação e preenchimento da barragem foram retomadas no dia 27 de agosto em Cairo, após 2 anos de suspensão. Mas até que um acordo seja assinado, a situação permanece urgente para o Egito, tornando a conclusão de seu novo delta ainda mais importante. Mas o Egito não é o único país atualmente envolvido em um megaprojeto agrícola no deserto. Mais a leste, uma situação semelhante pode ser observada. O Afeganistão, sob a liderança do Talibã, está considerando o canal Kosh-Tepa como uma forma de transformar suas terras áridas em terras agrícolas férteis. Espera-se que o projeto estimule o crescimento econômico do país e o torne autossuficiente na agricultura. O canal Kosh-Tepa, de 285 quilômetros, será construído pelo Talibã no norte do Afeganistão para desviar água do rio Amu Daria. A construção está prevista para começar em março de 2022. De acordo com o Talibã, esta iniciativa irá converter 550 mil hectares de deserto em terras agrícolas, e eles fizeram do canal Kosh-Tepa um projeto-chave. Entre abril de 2022 e fevereiro de 2023, mais de 100 quilômetros de canal já foram cavados. Mas a construção do canal Kosh-Tepa no norte do Afeganistão é uma das questões-chave para a estabilidade regional hoje. De acordo com Vadim Sokolov, do Fundo Internacional para Salvar o Mar de Aral, mudanças no balanço hídrico na bacia transfronteiriça podem aumentar as tensões regionais. O projeto colossal visa desviar cerca de 10 bilhões de metros cúbicos de água do rio Amu Daria para irrigar o norte do país. Mas este ambicioso projeto de irrigação está gerando muitas preocupações, principalmente no Uzbequistão e no Turcomenistão, onde as perdas podem chegar a 15% da água destinada à irrigação, aumentando as pressões já sentidas devido às mudanças climáticas. Mas o que exatamente a construção deste canal significa para os países a jusante? Cenários hipotéticos sugerem que o Afeganistão poderia desviar até 30% da água do rio Amu Daria quando o canal estiver concluído. As consequências para os países a jusante seriam desastrosas. De fato, tal alocação de água ameaçaria regiões inteiras que dependem exclusivamente da água do Amu Daria para irrigação a jusante, primeiro no Turcomenistão e depois no Uzbequistão, assim prejudicando a agricultura e meios de subsistência.
Esta situação é ainda mais preocupante dado que o Amu Daria também alimenta o Mar de Aral, que já está quase seco. Eugene Simonov, coordenador internacional de Rios Sem Fronteiras, alerta que uma maior extração de água do rio pode comprometer a restauração dos ecossistemas aquáticos na região do Mar de Aral e levar à extinção de certas espécies. Desde o ano de 1960, o Mar de Aral perdeu 75% de sua área de superfície e 90% de seu volume de água, aumentando significativamente sua salinidade. E a maioria das espécies endêmicas desapareceu. A construção do canal Kosh-Tepa pode, portanto, ser desastrosa para o Mar de Aral e seu ecossistema. O crescente envolvimento do Afeganistão em projetos de gestão hídrica requer, portanto, uma maior colaboração com seus vizinhos, o que, infelizmente, nem sempre é simples. Por um lado, uma delegação do Uzbequistão visitou Cabul em março de 2023, sugerindo possível cooperação para completar o projeto do canal. Por outro lado, a ausência de acordos internacionais envolvendo o Afeganistão sobre o uso da água na bacia do rio Amu Daria pode agravar tensões futuras. Até hoje, o Afeganistão não assinou nenhum tratado regional ou internacional sobre o uso das águas transfronteiriças da região. E o Talibã sempre manteve que o país tem o direito de usar as águas do rio Amu Daria. A gestão unilateral da água também é uma fonte de tensão com o Irã. Os dois estados disputam o fluxo do rio Helmand, do qual o Irã depende para irrigar suas terras no árido sul do país. Esse fluxo diminuiu a jusante após a construção de barragens no lado afegão. Como um país árido, o Irã está passando por episódios crescentes de seca, particularmente em Sistan-Baluchistan, onde o lago Ramun, alimentado pelo Helmand, agora secou, enquanto costumava estar no coração do 7º maior pântano do mundo. Ao redor do lago, flora e fauna, agricultura e gado desapareceram, deixando para trás uma paisagem desolada. Esta é uma situação crítica para o Irã e está gerando fortes tensões com seu vizinho. O exemplo mais recente disso foi em 27 de maio, quando as tensões entre Cabul e Teherã sobre o abastecimento de água levaram a uma troca de tiros na fronteira. 9 dias antes, o presidente iraniano Ebrahim Raisi havia alertado o Afeganistão para deixar a água fluir de Helmand para seu país, pedindo a Cabul que levasse seu aviso a sério e não reclamasse posteriormente. Embora o Afeganistão aspire a explorar seus recursos hídricos para apoiar seu crescimento e segurança alimentar, o novo canal Kosh-Tepa certamente criará novas tensões com seus países vizinhos ao norte, Turcomenistão e Uzbequistão. Ambos os países estão esperando perdas agrícolas severas e reassentamento em larga escala. Infelizmente, o recente conflito de fronteira com o Irã mostrou que chegar a um acordo com o Talibã pode ser mais difícil do que o esperado.